Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece. Agradeço de coração aos meus queridos. Nós atingimos, né, pela graça de Deus, o número de 100 inscritos na noite de ontem. E graças a Deus, meus queridos, eu estou muito satisfeito, alegre, por estar compartilhando com vocês todos os nossos vídeos para trazer o ensino da palavra de Deus. Veja bem, meu querido, eu gostaria que você continuasse se inscrevendo no nosso canal e também que você continuasse compartilhando, dando seu like aí. Durante o tempo que você estiver vendo esse vídeo, meus queridos, todos os nossos inscritos, porque atingiu a marca de 100 inscritos. Então, é justo que também há pelo menos uns 90 likes, 80 likes, 100 likes, quem sabe, né? Para nós fazermos o nosso canal crescer. Também, depois que você se inscrever, depois que você der o seu like, você compartilhe e também deixa lá os seus comentários, tá bom, meu querido? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é domingo e 27, né? 27 de dezembro. Eu não sei a que horas que você vai ver esse vídeo. Se é de manhã, se é à noite, se é durante o dia, a madrugada, não sei. Mas o importante é você aprender a palavra de Deus. Uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que agora qualquer uma pessoa, cristão ou não, que esteja interessado em saber sobre a graça de Deus, essa pessoa já está conseguindo, vamos dizer assim, interpretar os textos que lê. Antigamente era só os engravatados, né? Só os caras que tinham teologia, que conseguia fazer isso, mas mesmo assim eles não conseguiam fazer porque o intuito deles era enganar o povo de Deus. Mas graças a Deus, hoje, qualquer cristão que esteja interessado em se libertar do sistema religioso, esse cristão está conseguindo fazer interpretação de texto. Veja bem, meus queridos, hoje nós vamos desmistificar todo o engano e a mentira, né? Esse vídeo, o propósito desse vídeo hoje é para nós desmistificar todo engano e a mentira a respeito da volta de Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Como os ensinadores da graça, nós falamos e ensinamos com a Bíblia nas nossas mãos, então nós não temos medo de citar versículos, fazer interpretação de texto, como os teólogos engravatados fizeram a vida inteira. Eu não sei por que os teólogos eles fazem tanta teologia, né? Eu fiquei 4 anos no seminário e não aprendi nada. Eu não aprendi nada. A única coisa que eu aprendi foi esconder a verdade das pessoas. Mas sabe por que eu fiz? Porque eu também não sabia. Eu também não entendia a Bíblia. Eu não sabia o que era a graça de Deus. A partir do momento que eu falei, Deus, eu preciso entender a tua palavra. E Deus falou, agora que você se libertou do sistema religioso, eu vou te ensinar. E aí, meus queridos, eu comecei a fazer uma faculdade, não é? Uma faculdade aonde eu pudesse, então, primeira coisa, respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa, porque os professores de EBDs, eles não fazem isso dentro dos templos religiosos. O que eles querem é continuar enganando o povo. Então, esse vídeo é para nós vamos aqui desmistificar todo o engano e a mentira, não é? A respeito da volta de Jesus e da grande tribulação, que esses dois temas, né, a volta de Jesus e a grande tribulação, são sustentados pelo sistema religioso há séculos, né? Há séculos. O sistema religioso, esse sistema corrupto, né, e enganador que está aí. Então, vamos analisar um texto. A Bíblia diz: pois em breve, muito breve, aquele que vem virá
e não tardará. Hebreus 10:37, por exemplo. Então veja bem, meus queridos, esse texto, ele foi escrito no ano 67, 68 DC. Essa é a idade que esse texto tem, de Hebreus 10:37. Então, Jesus também, ele citou uma outra frase, um outro versículo, quando ele disse assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que era as grandes coisas, ou estas coisas que Jesus estava se referindo? A grande tribulação. Mateus 24, o versículo 34. E o outro versículo, eu quero citar três, então o outro versículo é esse aqui, que fala assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1:7. Agora vamos analisar. Eu citei três versículos: Hebreus 10:37, eu citei Mateus 24:34 e citei Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7. Então vamos analisar o primeiro versículo. Vamos analisar esse primeiro versículo, que é Hebreus 10:37. Vamos lá. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Gente, o que significa em breve? Vamos analisar esse versículo. Isso é estudar a Bíblia direito. Isto é analisar texto. Isto é fazer crítica textual. O que é? O que significa a palavra em breve? Você sabe qual é a idade desse texto? Você sabe quando que foi escrito isso? No ano 67, 68, depois de Cristo. Então vamos analisar esse breve. Vamos analisar quando que o apóstolo ele está falando assim: aquele muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Então o que significa breve? Segundo o dicionário, em breve significa, primeiro, dentro de pouco tempo, daqui a pouco tempo, daqui a instante e prestes ou dentro em breve. Então, isso que significa a palavra breve. Então, se o texto foi escrito no ano 67, 68 depois de Cristo, esse breve, que significa dentro de pouco tempo, daqui a pouco, daqui a instante, ou prestes, ou dentro em breve, como que isso aqui não entra? Isso aqui não entra dentro, né? Vamos dizer assim, no casa, não cruza de jeito nenhum. Então, vamos analisar que esse texto, ele é antigo. Tem quase 2000 anos de idade, não é? Então, quando a Bíblia diz que em pouco tempo ou em breve, não é possível que Jesus, que Paulo estaria falando que Jesus voltaria 20 séculos depois. Isso depende muito da interpretação do que é volta. Porque Jesus, quando ele disse, ele falou que voltaria naquela geração. Mas ele não voltaria fisicamente. Era a manifestação do Filho do Homem, do jeito que fala Mateus capítulo 16, o versículo 27 e 28. Ele mesmo falou isso, o próprio Jesus. Então veja bem, vamos analisar agora o segundo versículo. Eu falei primeiro sobre Hebreus 10:37, agora vamos falar sobre o segundo versículo, onde fala assim: em verdade, eu vos, a segunda pessoa do plural, não é? Porque tinha uma plateia ouvindo Jesus e essa plateia era os judeus. É isso que nos ensina a língua portuguesa. Jesus fala assim: em verdade, eu vos digo que não passará
esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, essas coisas, a grande tribulação. Então, Mateus, no capítulo 24 e 34, alguns teólogos, preste bem atenção nisso aqui, alguns teólogos, eles até acreditam, não é? Eles até acreditam que essa expressão de Jesus, a palavra esta geração, ela está se referindo apenas à grande tribulação, que realmente aconteceu no ano 70 DC, que foi quando o general Tito, que é o filho mais velho e sucessor de Vespasiano, invadiu Jerusalém e a destruiu completamente, confirmando o que Jesus havia dito. Agora, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, não é verdade? Do jeito que está lá em Marcos capítulo 13 e o versículo 2. Agora, meus queridos, olha que interessante o que eu vou te dizer. Isso aqui causa uma certa repulsa, causa uma certa estranheza. Muitos teólogos até acreditam nesta palavra. Eles acreditam nessa palavra. Muitos teólogos do mundo secular, eles acreditam nesta palavra. Agora, porém, nenhum deles confirma que Jesus também estava se referindo à sua volta, o seu retorno, à sua segunda vida. A sua segunda vinda e a última vinda, nesse caso, que também aconteceu no ano 70 DC. Mas os teólogos não acreditam. Eles acreditam que Jesus estava se referindo à grande tribulação, mas não acreditam que Jesus também estava se referindo à sua segunda vinda, que era a segunda e última. Eles não acreditam nisso. Então, quer dizer, quando nós, outra coisa que chama muita atenção, tá? Que eu quero te ensinar aqui, você ouvinte da graça. Quando você estudar a Bíblia, você pega versículos e cruza ele. Você tem que cruzar os versículos. Você pega os versículos num livro e cruza com outro versículo em outro livro. Você pega o versículo numa passagem e cruza com outra passagem. Por que eu estou falando isso? Eu vou te explicar agora. Quando a gente cruza, por exemplo, Hebreus 10 e 37 e Apocalipse 1 e 7, e repassa para esses caras, para esses supostos teólogos, aí eles ficam em silêncio e eles não explicam. Por que será que quando você cruza Hebreus 10 e 37 com Apocalipse 1 e 7 e você apresenta isso aos teólogos, aos líderes que não entendem nada de revelação, não entendem nada da graça de Deus, eles não entendem nada. Então vamos analisar uma coisa. Por que quando você apresenta esses textos para eles, eles ficam em silêncio? Eles, zíper na boca. Por quê? Por que será que eles fazem isso? Vamos seguir adiante que nós vamos explicar o porquê disso. Vamos ao terceiro versículo, que fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1 e 7. Agora, ninguém tem como responder isso aqui. Ninguém. Ninguém tem como responder isso aqui. A não ser reconhecer que Jesus já voltou. Porque o texto aqui, meus queridos, esse texto de Apocalipse 1 e 7, ele é muito claro. Das duas, uma. Das duas, umas. Ou Jesus já voltou, ou esses soldados romanos, que ele se refere ali, que o próprio Jesus está falando, quando ele voltasse, mesmo aqueles que o traspassaram, quem foi que traspassou Jesus com a lança? E a Bíblia diz que saiu água e sangue do seu pericárdio. Quem foi? Não foi os soldados romanos? Então Jesus está falando que quando ele viesse nas nuvens, que nuvem é uma linguagem de figura para juízo,
e não nuvem literal, isso aqui, meus queridos, Apocalipse é uma linguagem de figura ou figura de linguagem. Nuvem, desde o Velho Testamento, significa juízo, voltar em forma de juízo, vir em forma de juízo. Então, quando Jesus falou, eis que vem com as nuvens, não é com as nuvens, sentado, deitado, com travesseiro e bem descansando em cima de nuvem, não. Nuvens, a linguagem figurada é para juízo. A mesma coisa que quando José, ele contou, olha como que era a linguagem dos hebreus no Velho Testamento, que eles eram muito, a escrita era muito deficiente ainda, eles estavam começando os primeiros passos na escrita. José pega, ele tem um sonho, que é um arrebatamento de espírito, que eu sempre falo isso nos meus vídeos anteriores. José chega para o seu pai e fala assim, ô pai, eu tive um sonho, e nesse sonho o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Você se lembra qual foi a resposta do pai dele? Ele disse que ele teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas, não é? Tinha se humilhado ou se inclinado perante ele. E o pai de José fala assim, quem disse que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos vão se inclinar perante você? Mas não foi isso que José falou. Então, sol, lua, estrelas já representavam governos, já representavam pai de família, já representavam famílias. As 11 estrelas eram os 11 irmãos dele, os 11 irmãos. A mãe era a lua, a figura da lua, e o pai era a figura do sol. Então, essa era a linguagem recorrente naquela época. Então, quando Jesus está falando, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que meteram a lança em mim, aqueles que me transpassaram vão me ver. Então, Jesus está falando isso aqui, que quando ele voltasse em juízo, em forma de juízo, até mesmo aqueles soldados que transpassaram ele viriam. Mesmo que isso aqui, meus queridos, aconteceu no ano 70 DC. E Jesus morreu com 33 anos de idade. Então, quer dizer, passou-se 36 anos depois, aconteceu o juízo. Então, suponhamos que o soldado ali, ele tivesse 30 anos. Suponhamos que o soldado tivesse 30 anos, aquele que transpassaram Jesus. Então, 36 anos depois, ou 37, melhor, 37 anos depois é quantos anos? 70. Então, suponhamos que aquele soldado que transpassaram Jesus com 30 anos, então suponhamos que 37 anos depois, não é 33, 37 anos depois, ele estivesse então com 70 anos. Uai, não sei. Eles poderiam estar vivos, é isso que Jesus está falando. Então, isso aqui, meu querido, é muito claro. Isso aqui é muito claro. Ou Jesus já voltou, ou esses soldados estão por aí com mais de 2.000 anos. Pelo menos é isso que acontece aqui. Então, ninguém tem como responder isso aqui. Ninguém. Nenhum teólogo, nenhum líder, nenhum, vamos dizer assim, ninguém. Ninguém. Então, a não ser reconhecer que Jesus já voltou em forma de juízo no ano 70 DC, do jeito que ele falou. Então, o texto aqui, ele é muito claro. Então, é das duas uma, do jeito que eu falei. Ou Jesus já voltou, ou esses soldados estão por aí com mais de 2.000 anos. Agora vamos deixar, meus queridos, vamos deixar um pouco, né, de lado tudo que ouvimos durante décadas, não é verdade? Durante décadas nós ouvimos mentiras.
Nós vamos deixar um pouco isso de lado, tudo que nós ouvimos durante décadas e refletir aquilo que está escrito. Então a conclusão é esta. A conclusão é essa, meus queridos. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós que fomos criados no sistema religioso e muitos que ainda estão lá no sistema religioso, é que nós, eu estou me incluindo também, porque eu estou usando a primeira pessoa do plural, nós, eu me incluo nisso, nós, sabe o que acontece? É que a gente, com tanta mentira, desde o momento em que nascemos, aí nós entramos na religião e a religião prega aquilo que nós passamos décadas ouvindo e acreditando. Por isso é difícil muitos crentes que estão dentro dos templos, nos assalpões, acreditarem nas revelações da graça que está surgindo hoje no mundo inteiro. É porque passou muito tempo e ainda continuam lá, sabe, fazendo o quê? Ouvindo essas baboseiras, ouvindo essas mentiras. Quando a pessoa entra na religião, a religião prega aquilo que nós passamos décadas ouvindo, e aquilo ali parece até que se transforma em verdade. Você conhece aquela frase que diz: nós ouvimos durante tanto tempo essas mentiras que elas passaram a ser verdade. Você já ouviu isso? Eu vou repetir. Tem uma frase que diz: nós ouvimos durante tanto tempo essas mentiras, né, que elas passaram a ser verdade. Mas não é justamente isso que tem acontecido no mundo inteiro? Então, só que, a coisa boa vou te falar agora, só que chegou o tempo de revelar a verdade do Evangelho, meus queridos. Chegou o tempo de revelar a verdade do Evangelho da graça de Deus. E doa quem doer, aceite ou não, o sistema religioso vai ter que engolir goela abaixo, não é? Vai ter que botar de goela abaixo essas verdades. Qual as verdades? Qual? Que chegou o tempo de revelar a verdade do Evangelho da graça de Deus. Doa quem doer. Chega de engano. Chega de engano. Chega de enriquecer esses cães gulosos. Eles vão ter que dar um jeito de trabalhar. Vão ter que dar um jeito. Chega, esse tempo passou. Esse tempo acabou. Então, o povo está aprendendo até fazer interpretações de texto, meus queridos. E isso é muito maravilhoso. Sabe quem que vai continuar dentro dos templos? Aquela pessoa que não teve coragem de estudar nem o seu primário. A pessoa que não teve coragem de estudar, não teve coragem de estudar, uns não teve condições mesmo. Vamos aqui, né, abrir um parênteses. O nosso Brasil é um país tão injusto que tem pessoas que não conseguiram nem fazer o primeiro ano colegial, que dirá o segundo grau, não é verdade? Então, o que acontece? Mas para aqueles que tiveram condições de estudar, fizeram o seu ensino médio, fizeram o seu primário ali, né? Fizeram a sua faculdade, estudaram um pouquinho, tiveram a oportunidade de estudar mais um pouquinho, fizeram o ensino fundamental, fizeram o ensino médio, fizeram um ensino, vamos dizer assim, mais avançado, em que nós chamamos de curso superior ou estudo superior. Então, essas pessoas, graças a Deus, até essas pessoas comuns estão aprendendo a fazer interpretações de texto. E isso é maravilhoso. Então, hoje, não é qualquer pastor que engana mais as pessoas, não. Não é qualquer um, não. Então, os professores e as professoras que existem dentro dos templos ou da religião deveria também tomar as dores dos membros lá e falar: olha aqui, pastor, olha aqui, líder, o que o senhor está falando aqui está errado, tá? Isso aqui está fora da nossa língua portuguesa. Isso aqui está fora do vernáculo da nossa língua portuguesa. Olha aqui, pastor. Olha que líder religioso. O senhor está assassinando a nossa língua portuguesa. Não é assim que diz não, tá? Nós é a primeira
pessoa do plural. Vós é a segunda pessoa do plural. Eles é a terceira pessoa do plural, tá bom? O Senhor está enganando esse povo. Então os professores e as professoras têm que tomar as dores dessas pessoas e não deixar eles ser enganados mais não. Agora, irmão, Jesus, quando ele estava aqui, ele já falava isso. Ele falava assim, olha, se vocês permanecer no meu ensino, se vocês permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora Jesus está falando, é nos ensinos dele. Se vocês permanecerdes nos meus ensinos, vocês verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele continua falando assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vocês judeus, a segunda pessoa do plural, vos libertará. João 8, 31 e o 32 também fala isso. Se vocês permanecer no meu ensino, então vocês verdadeiramente sereis ou serão meus discípulos, porque está no passado, eu posso usar o verbo serão, né? Que estaria no futuro e valeria para mim. Valeria não, estava valendo para mim. Sereis, Jesus falou no passado. Serão é como se valesse para mim e está valendo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou servo, eu não sou ovelha. Ovelha era quem era judeu. Ele falou, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estude um pouquinho Mateus 10. Veja quando Jesus comissiona os 12 apóstolos, discípulos, veja o que ele fala com os discípulos. Ele falou assim, olha, eu estou comissionando vocês para pregar o evangelho do reino, só que vocês fazem o seguinte, vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês não pregam o evangelho nem para os samaritanos e nem para os gentios. Vocês vão, pregam o evangelho para a nação de Israel. Então, Jesus ele já falava isso. Ele veio, foi para a nação de Israel. Ele veio para pregar o evangelho à nação, ao povo de Israel. Meu celular baixou um pouquinho aqui, irmão, tá? E eu tenho que segurar aqui, senão ele pode sair do lugar. Então, tem que tá bom, meus queridos? Então, isso é maravilhoso. Então Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Então, nós estamos aí. Então, esses 3 versículos que eu citei para você. Então, os teólogos, eles não gostam quando cruza Hebreus 10, 37 e Apocalipse 1, versículo 7. Eles põem um zíper na boca e não respondem nada. Por quê? Eles não reconhecem, mas eles deveriam e têm que reconhecer. Ou Jesus já voltou, que Jesus já voltou, né? Então ninguém tem como responder isso aqui, a não ser que eles reconheçam que Jesus já voltou. Ou Jesus já voltou, ou esses soldados estão aí vivendo com mais de 2.000 anos. É isso, né, que tem que acontecer. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eu prefiro acreditar sempre na palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Você fica na paz, graça e paz para você e muito obrigado pelos 100 inscritos, né, que graças a Deus nós atingimos e eu tenho certeza que vai crescer muito mais e Deus está mostrando ao mundo que o evangelho da graça é esse que está sendo pregado aí, e não aquele que aprisiona as pessoas, deixando pessoas milionárias, pessoas ricas nas costas dos outros. O povo está se levantando e a nação, as nações estão ficando de pé para fazer uma arruaça contra esse sistema religioso que está aí e que nos enganou durante vários anos e vários séculos. Desde que Paulo morreu, entrou lobos vorazes no meio do evangelho e deturpou. Só que nós estamos há 20 séculos depois da morte de Paulo e agora o evangelho da graça de Deus está se revelando ao mundo inteiro. E saiam da frente lobos devoradores, porque nós
com o Evangelho da Graça, estamos indo para cima de vocês, tá bom? Bote a barba de molho, bota a barba de vocês de molho, porque vocês não vão continuar enganando os filhos de Deus, porque hoje, já se manifesta no mundo inteiro as revelações da graça de Deus. Meus queridos, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe e também faça uma coisa importante. Deixa lá os seus comentários e dentro do possível eu vou estar respondendo, tá bom? Graça e paz para você. Analise e tenha um bom estudo para a honra e glória do nosso Criador. Amém.